Olga, desesperada, fala que quando ela souber, e a Cecília já se preocupa e pergunta o que foi e se aconteceu alguma coisa com a Malu. A Olga fala que aconteceu sim uma coisa com a Malu, mas é como se não tivesse acontecido, e a Cecília fica apavorada sem entender e pede para que ela lhe diga o que foi. A Olga diz que a Malu caiu, mas que logo foi socorrida, mas que o filho dela, o filho da Malu, e a Cecília nem espera ela terminar e pergunta o que houve, o que foi que aconteceu com meu neto. A Olga fala que o menino sumiu. Tudo começa com a Olga, que vem perdida dentro do hospital, vê uma enfermeira e pede uma informação e pergunta se o paciente daquele quarto ali está acordado. A enfermeira responde que ele estava tomando café agora há pouco, e a Olga fala que é porque a esposa dele está com ele e que ela precisa urgente falar com ela. A enfermeira responde que ela pode entrar se ela quiser. A Olga fala que não, porque o que ela tem para dizer a ela não pode ser dito na frente do marido dela, porque é uma coisa bem grave que aconteceu e que, se ele ouvir, poderá ficar muito mal. E pede que ela, a enfermeira, faça uma gentileza e peça para a esposa dele sair um minutinho ali. A enfermeira concorda e diz que vai fazer isso agora mesmo, então ela bate na porta e a Cecília responde que pode entrar. Ao entrar, a enfermeira chama a Cecília de cantinho e diz que tem uma pessoa ali fora esperando ela para poder falar. A enfermeira depois vai até o Patrício para que a Cecília possa sair de boa e falar com a Olga, e diz que isso é muito bom que ele já esteja tomando café, porque isso significa que ele já está se sentindo muito melhor. O Patrício, por sua vez, balança a mão como quem diz mais ou menos, né? Já a Cecília vai lá fora ver quem é e pergunta a Olga o que ela está fazendo ali tão cedo. A Olga, desesperada, fala que quando ela souber, e a Cecília já se preocupa e pergunta o que foi e se aconteceu alguma coisa com a Malu. A Olga fala que aconteceu sim uma coisa com a Malu, mas é como se não tivesse acontecido, e a Cecília fica apavorada sem entender e pede para que ela lhe diga o que foi. A Olga diz que a Malu caiu, mas que logo foi socorrida, mas que o filho dela, o filho da Malu, e a Cecília nem espera ela terminar e pergunta o que houve, o que foi que aconteceu com meu neto. A Olga fala que o menino sumiu, então a Cecília, desesperada, trata logo de ligar para o Miguel, e ao atender, o Miguel dá bom dia e diz que ela está parecendo um pouco alterada e pergunta o que foi que houve e que não venha dizer que o Patrício piorou. Cecília diz que não e fala que o Patrício está melhorando bem, e o Miguel pergunta então o que foi. Cecília pergunta se ele está em casa e o Miguel responde que não, que está na rua, e a Cecília pergunta se ele tem algum compromisso nesse momento. O Miguel responde que não tem consultas naquele dia e pensou em fazer algumas coisas até a hora da aula da faculdade. A Cecília, se segurando de desespero, pergunta se ele pode ir até o hospital, e o Miguel diz que sim, que se ela quiser, eles podem se ver mais tarde. A Cecília fala que isso tem que ser o quanto antes, agora mesmo, porque eles têm que conversar. O Miguel diz que ela pode falar, que ele está ouvindo, e a Cecília fala que prefere falar com ele pessoalmente. O Miguel diz que tudo bem e que já está se deslocando até o local, e a Cecília fala que tudo bem e desliga o telefone, e a Olga pergunta por que ela não disse logo a ele. A Cecília apenas responde que ele já está indo para lá e fala que o que ela não sabe é como ela vai conseguir se conter na frente do Patrício para que assim ele não venha perceber a angústia dela. A Olga alerta ela para que ela tenha cuidado, porque a notícia assim poderá provocar outro infarto, e a Cecília diz que sabe que tem que se conter, seja lá como for. A Olga pede para que ela tenha calma e que respire fundo e que fique com o marido dela para que assim ele não venha suspeitar de nada, e fala que vai ficar ali, e quando o Miguel chegar, ela vai lá e avisa e disfarça fazendo um sinalzinho para avisar. A Cecília diz que tudo bem, então ela respira e vai. Ao entrar, o Patrício, que está bem animado, ele pergunta a Cecília por que foi que ela saiu. Cecília responde que foi pegar um café na máquina porque estava precisando, e o Patrício, como já dito, todo animado, pergunta que horas ela acha que a Malu vai vir ali visitar ele.
A Cecília diz que não sabe porque ainda não falou com ela, e a fé nesse momento quando ele diz que espera muito que quando ela vier ali, ela traga o seu neto. Cecília tenta disfarçar e diz que talvez a Malu traga sim o menino, e o Patrício, todo animado, diz que sim, quer que ela traga e que gosta tanto de ver ela com o filhinho dela nos braços, e sorridente ele fala que o netinho dele já conquistou o coração dele. A Cecília fica ali toda desanimada, sem saber o que falar, e depois de um tempinho que o Miguel chega, a Cecília sai para ver ele e o Miguel já vai perguntando o que foi que aconteceu, porque a Olga disse a ele que não era para ele entrar e que era para ficar esperando ali fora. Cecília diz que sim e que o Patrício não deve saber de nada agora, já que ele está saindo de perigo, porque o que ela vai contar poderá matar ele. O Miguel pergunta se isso é sobre a Malu e a Cecília responde que sim, e o Miguel pede para que ela fale logo qual é o assunto, e mais uma vez ele pergunta se isso é mesmo sobre a Malu. Cecília responde que sim, e o Miguel diz que imaginou isso e pede que ela deixe de rodeio e conte logo qual loucura a Malu cometeu agora. Cecília fala que não é culpa dela, mas que o bebê, o filho dele, desapareceu, e deixa o Miguel em choque. O Miguel, chocado com aquela notícia, questiona a Cecília e pergunta o que foi que houve, como que isso aconteceu e quem levou o menino. A Cecília imediatamente fala que não sabe, que nem está sabendo direito dessa conversa, porque foi a Olga que veio ali dizer a ela que ela estava muito nervosa. A Cecília ainda diz que parece que no dia anterior a rua estava escura e a Maria de Jesus caiu e a Candelária naquele momento não estava com ela, porque ela tinha ido para outra rua para chamar um táxi, porque aonde ela estava ninguém parava ou passava ocupados, alguma coisa assim. O Miguel pergunta onde está a Malu e a Cecília diz que está em casa. O Miguel pergunta na casa de quem? Na dela? Na da Cecília? A Cecília responde que não, na dela não, e sim no bairro onde ela morava antes com a Candelária. O Miguel vai saindo revoltado e a Cecília pede que ele espere e deixe ela falar, por favor. O Miguel diz que não, que ela já falou o suficiente e sai disparada para a casa da Malu, e quando ele chegar lá, o bicho vai pegar.